O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tentará terceiro mandato de Procurador-Geral da República, pois ele vai se aposentar a partir do mês de setembro de 2017. E com isso, o Planalto procura aí, já tem uma ideia que a crise vivida por Michel Temer, presidente da República do Brasil, tem um prazo de validade, que é justamente até a saída de Rodrigo Janot. Seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido, minha gente. Bom, apesar da turbulência que o presidente Michel Temer está vivendo, parece que ele está bastante convicto que essa crise que ele está vivendo tem um prazo de validade. Isso porque quem vai nomear o próximo Procurador-Geral da República, que é aquele personagem que pode fazer denúncias, por exemplo, sobre o presidente da República, que é o próprio Michel Temer, ele é nomeado então pelo presidente da República. Imagina, um acusado vai nomear mais uma vez a pessoa que é encarregada de lhe investigar. Isso já aconteceu no Supremo Tribunal Federal com a nomeação de Alexandre de Moraes e agora também com o Procurador-Geral da República. Para quem pensa que combater a corrupção, que a Polícia Federal nasceu sozinha e que nada teve com o governo do PT e que foi tudo por obra do acaso, o universo chegou e fez uma magia e de repente a Polícia Federal começou a agir e o Ministério Público começou a agir sem motivação nenhuma, parece que você vai ter uma prova real disso, que isso não é bem assim. Isso o presidente da República, quem está no poder, tem sim o poder de nomear, de colocar pessoas em determinados cargos para que essas pessoas favoreçam ou não o regime dele. E aí fica mais uma vez provado que com todo esse levantamento, o apoderamento da Polícia Federal, dessa quantidade de investigações, que sim foi o governo do PT que propiciou isso. Tanto que a partir de agora a gente tem uma política contrária, só que dessa vez a gente vai estar acompanhando. A notícia foi publicada aqui na Folha de São Paulo, no dia 24 de maio de 2017, que diz o seguinte: 8 subprocuradores-gerais da República são candidatos para suceder o procurador-geral Rodrigo Janot, que deixa o cargo dia 17 de setembro e não concorrerá a um terceiro mandato. Os candidatos são Carlos Frederico Santos, Eitel Santiago Brito Pereira, Ela Vieco, Franklin Rodrigues da Costa, Mário Bonsaglia, Nicolau Dino, Raquel Dodge e Sandra Curial. Eles vão concorrer a uma das vagas da lista tríplice da ANPR, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, formada pelos votos de 1.300 procuradores do país, entre os quais estão integrantes ativos e aposentados do Ministério Público. Pois bem, como é que tem funcionado desde 2003 com a entrada do Lula na presidência? O Lula pegava o mais votado, ou um dos 3 mais votados, e nomeava então o Procurador-Geral da República para investigar caso. Não importava se ele estava ligado ou não ao governo, se tinha amizade ou não ao governo. Tanto que o próprio Rodrigo Janot fez inúmeras acusações, inclusive contra o próprio Lula e contra o governo do PT. Por que isso? Porque o Lula simplesmente olhava, o governo do PT pegava lá quem foi mais votado e colocava como Procurador-Geral da República, respeitando, portanto, dessa forma, a opinião aqui dos 1.300 procuradores do Ministério Público, ativos e aposentados do Brasil. Isso nem sempre foi assim, minha gente. No governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique nomeou o Engavetador-Geral da República, né, que foi o 7º colocado, só para vocês terem uma ideia, o 7º colocado, e ele foi nomeado como Procurador-Geral da República. Por que o 7º colocado? Porque ele engavetava tudo que era inquérito referente a alguma coisa do governo. Se você não conhece muito bem essa história e quer entender um pouco, eu vou deixar aqui um link de uma matéria publicada pela Carta Capital no dia 4 de dezembro de 2012, que diz o seguinte: Sinara Menezes, nos tempos do engavetador-geral, refrescando Fernando Henrique Cardoso. O que é mais vergonhoso para um presidente da República? Ter as ações de seu governo investigadas e os responsáveis punidos, ou varrer tudo para debaixo do tapete? Então, essa é a história. Aí você pensa assim, a Carta Capital é de esquerda, não sei o quê. Pois bem, vamos aqui na Folha de São Paulo, publicado aqui em 97, 25 de maio de 97, que diz o seguinte, vou até aumentar aqui. Geraldo Brindeiro, segura ações contra o governo. Saiu na Folha de São Paulo. Aqui você está vendo aqui. Folha de São Paulo. Tá, deixa eu ver aqui embaixo. Que pertence aqui a
Folha da Manhã, tá vendo aqui embaixo? Pois bem, aqui ele diz o seguinte, apesar de ter escrito UOL aqui. FHC deve reconduzir ao cargo o Procurador-Geral da República que estuda denúncia contra Mota. O Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, que terá de decidir se denuncia ou não o Ministério Sérgio Mota. Lembra do Sérgio Mota, nas comunicações, que está envolvido aí, de novo foi acusado, por suposto envolvimento no escândalo de compra de votos a favor da emenda da reeleição. Deverá ser reconduzido em junho para novo mandato de 2 anos. Levantamento pela Folha sobre a atuação de Brindeiro desde 1990, quando assumiu, mostra que ele arquivou pelo menos 3 inquéritos contra políticos aliados do governo e está retardando respostas sobre ações contra 3 ministros e 2 governadores. Então, por isso que o Geraldo Brindeiro ficou conhecido como engavetador-geral da República. Bom, aqui no site da Globo, publicado por André Assati no dia 5 de junho de 2017, e aqui a gente tem que falar o seguinte, a Globo resolveu agora falar um pouco mais contra Michel Temer, ela pulou do barco do Michel Temer. Ele diz o seguinte, para Planalto, o prazo de validade da crise vai até a saída de Janot, porque com a expectativa de que o Tribunal Superior Eleitoral não casse o mandato de Temer até setembro, o Palácio do Planalto fala em crise com prazo de validade com a saída de Rodrigo Janot da chefia da Procuradoria-Geral da República. O ministro disse ao blog nessa segunda-feira que Temer vai lutar para sobreviver até setembro, exatamente quando Janot deixa o comando do Ministério Público. Então a luta é tentar enrolar daqui para colar até setembro. O que o Temer tem a favor dele é o próprio ministro, o presidente do TSE, que é amigo de longas datas do Michel Temer, que é justamente o Gilmar Mendes. Diante de que assessores chamam de conflito aberto com o procurador-geral, o Temer já discute nomear um perfil anti-Janot, exatamente o contrário do que o Planalto vinha dizendo antes da delação da JBS. Com a delação de Joesley Batista, a estratégia mudou. O alvo preferencial do governo passou a ser Janot. Então a briga deles é com Rodrigo Janot. Tá? Então é isso que a gente está vendo. Temer quer nome ligado a Janot para ocupar o seu cargo na PGRS a partir de setembro. Aqui no site do Último Segundo ele está dizendo que para dar uma disfarçada e tal, para dizer que tem alguma coisa com Janot, ele vai continuar o trabalho do Janot e que a gente não tem nada a ver com isso. Sabe aquele negócio? Um nome ligado ao Lula, pois agora vai ter um nome ligado ao Janot, e não importa se está ligado ou não, basta ter apertado a mão do Rodrigo Janot alguma vez, ou ter uma foto do Rodrigo Janot no escritório dele, ou ter mandado lembrança para o Rodrigo Janot, mandado beijinho, tchauzinho, qualquer coisa serve como alguém ligado a Janot para fomentar, justamente para proteger aí o governo Michel Temer. Vale dizer que para isso o próprio Michel Temer pode chamar um desses candidatos, e aí você tem que ficar ligado, para um jantar no Jaburu, comer uma farofazinha. Olha a farofa, aquela farofa que convence todo mundo, a farofa do Temer, que ele coloca alguma coisa dentro, tem algum tempero nessa farofa, não é uma mandioca, não é uma macaxeira comum, ele coloca alguma coisa lá dentro, e aí a pessoa sai de lá convencida. Portanto, fique de olho se um desses candidatos falados aqui na Folha de São Paulo, esse aqui, olha, Carlos Frederico Santos, Eitel, se um deles, se já não tivesse se reunindo com o Temer, que vá se reunir, porque assim, o Ministério Público vai votar, beleza, vai sair 3, só que o Temer não precisa escolher nenhum desses 3, ele pode escolher outro, fora dessa lista, e aí ele vai escolher o 7º, o 8º, o 9º, quem ele quiser, e quem ele quiser é justamente quem não vai denunciar ele, vocês concordam? Isso daí é de volta à velha política brasileira. Eu vou finalizar esse vídeo aqui lembrando o pessoal que dizia assim, primeiro a gente tira a Dilma e depois a gente, complete a frase, vou completar aqui da minha parte, a gente se arrebenta, porque o único governo que fortaleceu de fato o Ministério Público e a Polícia Federal foi o governo do PT, e isso não precisa ser petista para confirmar essa informação, basta ter senso e ser honesto com os dados históricos. Então é isso, vou ficando por aqui, compartilhe o vídeo, um grande abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá!